e agora então vamos falar de coisas sérias. Vamos ao segundo painel desta nossa conferência, que vai juntar medicina, cultura, economia e religião. Para quê? Para olharmos para o amanhã, perspectivar o que é que se avizinha, desafios, mas também oportunidades que podem ser aproveitadas. Vamos ter 4 oradores de excelência, todos nomes muito conhecidos da nossa sociedade, e para os moderar, se eles forem moderáveis, eu vou convidar para subir ao palco o meu amigo João Fernando Ramos e colega diretor da TVI Norte. Bem-vindo, João. Então disse-vos que eram 4 oradores de excelência. O primeiro é uma das figuras mais conhecidas da Igreja Católica Portuguesa e também foi um rosto que associamos às Jornadas Mundiais da Juventude, que no ano passado trouxeram milhares e milhares de pessoas a Portugal. Uma delas, bem importante, o Papa Francisco. Foi um momento também muito importante para mim em termos profissionais. E foi também o Papa Francisco que o nomeou Bispo Auxiliar de Lisboa. Antes tinha passado pela política, esteve na Assembleia Municipal aqui de Matosinhos. Além das responsabilidades eclesiásticas, é uma figura ativa na área da comunicação e por isso é que também preside o Conselho de Gerência do Grupo Renascença. Chama ao palco o Cardeal Américo Aguiar. Já não dirige, mas continua a ser uma figura importantíssima da comunicação. A próxima convidada foi Ministra da Cultura entre 2005 e 2008. Antes já tinha tido uma voz ativa na política, enquanto deputada da Assembleia da República desde 1999. Licenciou-se e doutorou-se em Filologia Romana pela Faculdade de Letras da Universidade do Porto e destacou-se como professora catedrática, especializando-se em estudos de Essa de Queiroz. É autora de numerosos artigos, livros na área da crítica e também de estudos literários e desempenhou diversos cargos em organizações culturais e científicas. Seja bem-vinda, doutora Isabel Pires de Lima. Próximo convidado, advogado. Antes de enverdar pela carreira política, já se destacava enquanto professor universitário. A vasta experiência enquanto advogado adquiriu em importantes sociedades de advogados e foi reconhecido pelos diretórios jurídicos internacionais em várias áreas. Foi ministro adjunto da Economia e depois, posteriormente, Ministro de Estado da Economia e da Transição Digital. Atualmente, além do trabalho enquanto advogado na Sociedade PLMJ, é professor na Nova School of Law, conferencista e comentador. Seja bem-vindo, Dr. Pedro Cisa Vieira. E para finalizar o painel, uma das figuras nacionais de maior relevo além fronteiras no campo da medicina da investigação científica. Após concluir o curso de medicina com distinção na Universidade do Porto, especializou-se em patologia e logo se adivinhou um futuro promissor enquanto investigador. Foi fundador do Instituto de Patologia e Imunologia Molecular e Celular da Universidade do Porto, o PATIMUP, e que tem contribuído extraordinariamente para o avanço da ciência dentro e fora de portas. Além da excelência académica, é autor de numerosos artigos científicos e obras de referência e reconhecido internacionalmente e agraciado com diversos prémios, entre os quais a Gran Cruz da Ordem Militar de Santiago de Espada. Dr. Sobrinho Simões, dê-nos o privilégio de o escutar. João, agora obrigado. A palavra é tua. Obrigado, Rita. Primeiro de tudo, é uma honra estar com um painel destes, fantástico. Falarmos de futuro com vocês, não sei se vai ser fácil. E começava por si, professor Sobrinho Simões. Dizemos sempre que o futuro a Deus pertence. O Cardeal Américo pode falar sobre isso. Mas teremos Deus para isso? Ou tem que ser os homens, como é o seu caso, a olhar para o cancro, para as novas doenças que
nos desafiam e para este mundo onde, se calhar, a nossa cabeça começa a ser o maior problema. Uma guerra na Europa, a loucura dos homens como Putin e Kim, que nesta altura estão na Coreia do Norte, unidos a olhar para o nosso futuro. Como é que nós conjugamos tudo isto e continuamos a conseguir raciocinar em termos decentes, digamos assim? João, primeiro é muito bom termos aqui o João, que eu faço uma vida com ele, fazia sempre com ele números, agora temos aqui um número. É assim, a ciência, que é o que me interessa do ponto de vista profissional, é a coisa que melhor evolui. E, portanto, nós, do ponto de vista científico, para tudo, para as doenças, para as chatices, tudo isso, de resto aqui, o doutor dizia também o capitalismo, é verdade. Portanto, a ciência e o capitalismo, o problema são os outros. E, portanto, qual é o nosso problema? Não é a ciência, é a cultura dos outros. E, portanto, é verdade o que o João disse, nós passámos a ter uma chatice muito grande com as guerras e tivemos a pandemia e, portanto, há aqui um problema que é, digamos assim, temporalmente agora, mas nós já sabíamos que estávamos aí no mau sentido, porque nós estávamos, do ponto de vista, por exemplo, o cancro. Eu sou um especialista em diagnóstico de cancro. Eu tenho a certeza que dentro de 10, 20 anos, mais de 95% dos cancros são controláveis. É uma doença que nós vamos controlar. Mas teremos outras depois. Não tenho dúvida nenhuma. Palavra de honra. Porquê? Porque é uma doença muito simples, porque é uma doença, sobretudo, individual. O nosso problema são sempre os outros. Os outros é que é uma chatice. E nós, e esse é que é o problema. E como é que nós, porque é que eu acho que nós estamos a evoluir muito mal? É verdade que, no fundo, a pandemia foi uma demonstração da insustentabilidade da natureza e depois, ainda por cima, agora passámos a ter as guerras, que significa... Porquê? Porque nós, do ponto de vista agora da sociedade, nós temos sempre esta ideia, a água está a acabar, a energia está a acabar, está tudo a acabar. É verdade. O esgotamento... E nós também podemos estar a acabar, não é? Nós sabemos que isso mas sabemos que isso vai acontecer, porque se nós continuarmos a crescer, a demografia e muita gente e muitos velhinhos, a não sei o quê, há um esgotamento no fundo, dos elementos fisicoquímicos e biológicos. Qual é que é para mim o maior problema? Não é esse. O problema é o esgotamento das relações interpessoais, que estão de resto a arrebentar com a política. E, por outro lado, está a arrebentar com as pessoas para si própria, porque nós estamos a acabar com a empatia. E, portanto, para mim, o problema é verdade, o amanhã não é a ciência, nem a saúde, porque nós resolvemos, é o que nós vamos resolver. Estamos cada vez mais desigual e cada vez mais pobre. Portanto, há aqui qualquer coisa que não faz sentido. Cardeal, pegando aqui nesta ideia, não conseguimos ter empatia, não conseguimos comunicar. Na Igreja usa-se a imagem do rebanho, mas temos demasiadas ovelhas tresmalhadas no meio de tudo isto e que não conseguem conversar umas com as outras. O que é que nós perdemos? Foi o telemóvel, a facilidade da comunicação que fez isto? Fomos nós, são estes tempos? Ou não é nada disto e nós estamos aqui só a ver fantasmas? Ora, muito boa tarde, agradeço o convite do meu hospital João 21, Pedro Espano, Unidade Local de Saúde, as pessoas todas, obrigado, a saúde de todos e os painéis que já decorreram, tive pena não poder estar da parte de manhã, mas agora desejo que depois deste intervalo da minha participação, isto melhor colocar os fiolhais a seguir, depois de cada um de vocês. Ora, eu sou um santo, às vezes os outros não ajudam, voltamos aos outros, não é? Às vezes os outros não ajudam, não é? Ora lá, estarmos aqui é particularmente simbólico, eu tenho a sorte de estar a olhar para vocês, que são todos obras-primas de Deus, não é? E estou a olhar para o mar, e estou aqui a fazer uns 500 anos para trás, e houve alguém que perdeu o medo e conquistou aquilo, né? Conquistou aquilo, e aquilo era muito temeroso. Pegar numa caixota de madeira, meter-se lá dentro e fazer-se ao mar era qualquer coisa muito complicado. Mas houve quem o conseguisse fazer. Como, se Deus quiser, alguém um dia destes vai anunciar vacinas e tratamentos para isto, para aquilo e para aquilo. Mas o pior são os outros. O pior são os outros. Não é? Ou seja, é este desafio permanente que o Papa Francisco nos tem desafiado para uma coisa muito interessante de sempre, mas que às vezes esquecemos. A fraternidade universal. Ou seja,
olhamos para o outro como um irmão. Eu nas celebrações, e vou arriscar, faço um exercício que é assim, olhem para o lado, para a pessoa que está ao vosso lado, olhem para ela. E agora olhem para o outro lado. E agora olhem para trás. Tenho uma notícia para vos dar, sois todos irmãos. Não é? Agora arranjem-se. Não é? Ora, é este desafio. Mas aí começa o problema. Aqui começa o problema. Aqui é olharmos para aquilo que são os desafios que o mundo nos coloca e entendermos aquela coisa do bem comum, aquela coisa do bom senso, da subsidiariedade, da solidariedade. Ou seja, isto não é o que eu quero, quando quero e o que me apetece, e os outros fazem o que eu quero. Ora, às vezes acontece na história. E nós estamos a viver um momento da história muito complicado, em que, aliás, eu há dias via as eleições na Índia, 600 e tal milhões de votos que estavam a contar. 600 e tal milhões de votos. E depois havia uma notícia ao lado que dizia os potenciais 300 e tal milhões da Europa toda. Ora, estão a ver aqui, não é? E nós julgamos que o mundo roda à nossa volta. Não roda à nossa volta. O problema são os outros, não é? Usando a muleta do professor Sobrinho Simões. Ora, e nós quando estamos no dia e na hora e no momento, aqui todos sentadinhos, e quando temos problemas muito graves que desrespeitam a dignidade, a existência, a vida e os sonhos de tantos e de tantas em tantas geografias, e estamos a falar de 56 conflitos de guerra espalhados pelo mundo, que o Papa Francisco costuma dizer a terceira guerra mundial aos bocadinhos, significa que uns sonham e tentam construir sonhos e vida, como os nossos descobridores e navegadores há 500 anos atrás. E nós hoje estamos aqui num espaço, foi o sonho de alguém. E nós, os que estão aqui, que vivem, nasceram e vivem em Matosinhos ou no Grande Porto, puxem 30 anos para trás e vejam como os sonhos se concretizaram. Tantos sonhos se concretizaram, em tantas áreas da nossa vida. E olhando para o nosso país, com a colaboração de governos que sucederam, de direita, de esquerda, temos aqui antigos governantes, nós estamos muito melhor do que aquilo que estivemos. Agora, o problema são os outros, que não compreendem aquilo que são os meus sonhos, os meus desejos, as minhas vontades, em que às vezes eu tenho a tentação de desrespeitar o outro, relá-lo, passar por cima dele e construir os meus sonhos, a minha vida e os meus projetos à custa do sangue, do suor e da lágrima alheios. E aí é que as coisas começam-se a torcer. E quando nós estamos aqui a falar de um futuro e de um sonho, alguém disse, que eu não sei quem é que foi, falou em termos saudades do futuro. Não é? Eu tenho saudades do futuro, porque eu acredito que o futuro será sempre melhor, em todas as áreas. Agora, há aqui um problema que é esta humanidade, quando se esquece da tal fraternidade a que somos chamados. E eu termino, o Papa Francisco, na Jornada Mundial da Juventude, passou aqueles 4 anos todos a dar-me na cabeça, a dizer, faz chegar o convite a todos, 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 todos. Não é cristãos, não é católicos, não é hindus, não é ateus, é todos, para descobrirmos e redescobrirmos numa pós-pandemia de nível planetário a riqueza da diversidade, da diferença e desta fraternidade. Porque quando nós verdadeiramente nos descobrirmos irmãos, as coisas serão de outra maneira. Porque eu posso pensar à direita, à esquerda, mais pimenta, menos sal, mais isto, mais aquilo. Podemos pensar todos diferente, mas é importante que nos escutemos com respeito na diferença que cada um apresenta. E depois os órgãos de soberania e o povo é chamado a manifestar-se e a votar e chegam ao fim os resultados. Às vezes são clarificadores, 80%, 20%, não há discussão. Outras vezes são tão espalhadinhos que obrigam a jogos de matemática e de sudoku, que é para fazer assim uma expressão. Ora, é o desafio desta fraternidade universal. Mas é um desafio que temos demorado a superar e não encontramos soluções. Isabel, dizemos que tudo isto está na história, está na cultura e que se entendêssemos as nossas raízes, que resolvíamos metade dos problemas. Sim, eu vejo Portugal, por exemplo, falar de racismo, de misturas com outras raças, e olho só um bocadinho para trás, e pelo mundo conheço, onde há sempre um português, sou tentado a dizer, não, os portugueses nunca se misturaram com outras raças, nunca se deram bem com outros povos, foram imigrantes terríveis quando foram para a França e viviam em casas de lata e não sei o que mais. Como é que nós, povo, somos capazes de dizer não a alguém que virá para a nossa terra com esta história? O que é que está aqui a falhar? Porque somos humanos. E os humanos são... Mas não queremos saber do passado, do presente. Foi há pouco tempo. Está a ser.
Vamos Começo com por esta partes. provocação. Vamos por partes. Aqui o Sr. Cardeal fez referência, no final da sua intervenção, à questão da atenção, da necessidade de atenção à diferença. Ora, eu acho que nós vivemos hoje num mundo muito globalizado e um mundo bastante, teoricamente, muito uniformizado, sobretudo nós europeus. E temos pouca consciência, nós europeus, de que somos muito uniformes aqui neste bocadinho, nos tais 300 milhões que votaram outro dia, não é? Ao lado dos 600 que votaram na Índia. Nós somos, de facto, muito poucos. Fomos privilegiados ao longo da história, nos últimos fim de séculos, digamos assim, e somos bastante uniformes e construímos, no pós-guerra, sobretudo, construímos uma sociedade de bem-estar, e não temos bem consciência de que vivemos numa sociedade de bem-estar, de que somos hiperprivilegiados no mundo e temos muito pouca capacidade de nos descentrarmos. Quer dizer, caminhamos nos últimos 30, 40, 50 anos, fizemos um caminho de afundamento num individualismo absolutamente doentio. Eu acho que nós padecemos hoje. Eu sou muito otimista. Vou já falar de Mas isso contraria a genética, a genética do puro português, com boas relações com os outros povos, capaz de se integrar em qualquer parte do mundo ou não? Ou eu não acredito muito só assim quando interessa. Eu não acredito muito nessas coisas genéticas de povos. Acho que somos todos iguais, existe a raça humana, ponto final. Há culturas diferentes, isso sim, culturas diferentes, sim. Sim, eu digo aqui genética cultural. E mesmo na Europa temos culturas diferentes, o norte e o sul da Europa são muito diferentes. Até nós e os vizinhos espanhóis somos tão diferentes, não é? Mas o que me parece é que nós mergulhamos realmente num individualismo bastante exacerbado, que nos impede de olhar para o outro e que nos impede de acionar a nossa cultura cristã. Porque, independentemente de sermos crentes ou não sermos crentes, fomos criados numa cultura cristã, certo? E, na verdade, estamos permanentemente, e o fenómeno das migrações que todos nós estamos a viver na Europa de uma forma intensa, mostra-nos como nós esquecemos o primeiro mandamento da lei de Deus. Não preciso de repetir, até tenho vergonha aqui diante do Sr. Cardeal. Portanto, amar os outros como a nós próprios é alguma coisa que está absolutamente distante do nosso horizonte e distante, muito distante, da forma como nós educamos os nossos filhos e da forma como nós trabalhamos, eu digo nós porque fui professora há muitos anos, como nós trabalhamos com os nossos estudantes das nossas escolas. Portanto, mas como é que nós temos futuro a pensar assim? Temos futuro, temos. Olha, uma coisa que temos que fazer com muita urgência é reconstruir a ideia, a noção de comunidade, que foi alguma coisa que se perdeu muito, fruto das circunstâncias da vida, até desta coisa de nós vivemos em apartamentos em que conhecemos, na melhor das hipóteses, o vizinho da frente, mas o de baixo a gente já nem o conhece, não é? Portanto, muitas vezes nem queremos conhecer as pequenas comunidades que faziam a nossa vida, desde o café de bairro, à paróquia, à associação recreativa, tudo isso sofreu uma erosão, fruto de uma cultura de uniformização a que todos nós fomos sujeitos, não é? Todos nós, e que estamos permanentemente a ser sujeitos. Um exemplo, a Netflix. Uniformiza-nos completamente nos nossos tempos de lazer hoje. Estou a falar na Europa, não é só na Europa, mas quer dizer, nós europeus aqui, estou a falar da nossa sociedade. Agora, temos que fazer, de facto, esforços no sentido da reconstrução da ideia de comunidade, que pode ser feita por muitas vias. Olha, por exemplo, pode ser feita pelo exercício da cidadania. Eu é por aí que tento. É por aí que toda a vida tenho tentado, através realmente de entregar parte do meu tempo, e quer quando trabalhava muitas horas por dia
para ganhar um salário, quer hoje em que não tenho um salário. Portanto, enfim, tenho uma reforma, mas em que não tenho que trabalhar para ganhar um salário. Sempre procurei ocupar algumas horas da minha vida a fazer alguma coisa pela comunidade. Nem que seja ajudar a manter um jardinzinho que está ali à frente do passeio da nossa casa e que não é de ninguém, é deles. Esses deles são umas entidades onde eu já estive incluída, onde os autarcas estão incluídos, eles, aquela entidade vaga. Não é nosso. Portanto, eu acho que a necessidade de construir a ideia de comunidade e de, sobretudo, educar os nossos jovens em duas coisas. A consciência do privilégio, de como vivem numa sociedade em que são hiperprivilegiados, e não é comparar com o vizinho do lado, nem com o país, nem com a Alemanha, onde o salário é 3 vezes o meu, ou 4 ou 5. É comparar com o resto do mundo, com os tais 600 milhões que votaram outro dia na Índia. Quer dizer, eu penso que nós temos a obrigação, enquanto educadores, enquanto pais e professores, de transmitir a consciência do privilégio e de descentrar os nossos jovens deles próprios, que estão... Eu tenho tanta pena do egoísmo em que eles estão... Tenho pena deles, não é? O egoísmo em que eles estão mergulhados, que lhes faz muito mal. E não ajuda à construção de uma sociedade de paz, que necessariamente é uma sociedade de diálogo e convívio com a diferença. A sociedade futura é uma sociedade necessariamente onde culturas muito diversas, com valores muito diversos, vão conviver lado a lado. Mas essa é a ideia da globalização. E aí entramos na economia. Olhando para o futuro, é a economia que está a fazer mal a tudo isto. Nós queremos apenas sobreviver, ter o dinheiro para o nosso sonho, não pensando no dos outros. Temos que mudar este modelo para sermos mais próximos. A economia não faz mal a ninguém. Nós vivemos na economia desde que somos comunidade e, de facto, a economia global está a mudar imenso. Estamos neste momento num momento de transição de um sistema económico que vigorou nos últimos 30, 40 anos, sobretudo a seguir à Guerra Fria, e que neste momento está a ser posto em causa, claramente. E eu acho que uma das coisas que nos faz muita confusão, nos gera muita insegurança, muita ansiedade, nos leva a fechar-nos sobre aqueles que são parecidos connosco, que nos leva a hostilizar o que é diferente, é precisamente a sensação de que tudo está a mudar, tudo em toda a parte ao mesmo tempo está a passar por grandes mudanças, como é o título do filme, e nós não sabemos muito bem qual é o caminho e ao sentirmos inseguros tendemos a ter reações adversas. Mas a história do mundo é feita disso. Aliás, a história do mundo é feita de guerras. Nós temos que ter a noção de guerras, de doenças, de problemas muito sérios. Aliás, quer dizer, as divindades foram invitadas para nos proteger dessas coisas, não é? Livrai-nos, Senhor, da fome, da peste e da guerra, porque era disso que as pessoas morriam. Era raríssimo, como hoje em dia, nós estarmos a tratar das doenças da velhice. Nem se pensava nisso. A esperança média de vida dava-nos 30 e tal anos durante praticamente toda a história da humanidade. Mas temos que mergulhar nisso outra vez. E as pessoas morriam de guerra, morriam de fome, morriam de doenças. E nós, hoje em dia, habituámonos a que a ciência nos resolve todos os problemas relacionados com a saúde, a que não se morre de fome, onde queremos ser imortais, ou queremos pelo menos ter uma vida com qualidade pelo tempo mais longo que for possível. Exigimos isso à ciência, exigimos isso à medicina, ao Serviço Nacional de Saúde, e não percebemos também que a guerra faz parte da humanidade e que estas últimas décadas na Europa foram mesmo uma exceção. A Isabel estava a dizer que nós europeus somos muito parecidos. Somos muito parecidos, mas não há continente que tenha sido tanto dilacerado pelas guerras como a Europa nos últimos 2000 anos. Esta ideia de que temos que ser irmãos, que temos que reconhecer no outro pessoas iguais a nós, isto é uma ideia muito recente também na história da humanidade. A ideia, pelo contrário, o instinto de sobrevivência da espécie leva-nos a tratar como inimigos aqueles que não conhecemos, que não são da nossa tribo. Eu agora passei umas férias na Tanzânia, uma coisa absolutamente fascinante,
Mas mais do que os animais, aquilo que mais me impressionou foi esta sensação. Ali apareceram os primeiros homens. Ali naquela savana africana, no Serengeti, no Rift, apareceram os primeiros hominídeos. E eu estou ali a ver leões e leopardos e elefantes e macacos e gazelas e antílopes e penso assim, como é que foi possível que nós tivéssemos sobrevivido? Isto é um milagre absolutamente extraordinário. Porque nós não sabemos correr como as gazelas para nos defendermos, nós não sabemos subir às árvores como os macacos, nós não temos a força ou a rapidez dos predadores que nos atacavam. Como é que sobrevivemos? Sobrevivemos graças ao nosso cérebro, à capacidade de comunicarmos uns com os outros e de construirmos grupos nos quais éramos mais fortes. Mas esses grupos também reconheciam os outros humanos como sendo seus inimigos. Isto é uma constante da história da humanidade. E só muito recentemente, mesmo muito recentemente, é que nós começamos a construir a ideia de que, na verdade, somos todos iguais. Um dos meus textos favoritos é a Declaração de Independência dos Estados Unidos da América, que começa da seguinte forma, e eu vou dizer em inglês porque senão perde-se a riqueza da coisa. We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal and endowed by their Creator of certain inalienable rights, and that amongst those rights are life, freedom and the pursuit of happiness. E isto é mentira. Claro. Nós não somos todos iguais, uns são mais fortes que os outros, uns conseguiram nascer num espaço que lhes dá mais acesso a alimentos do que outros. E foi uma conquista civilizacional. Nós construirmos sociedades, regras, princípios, valores que nos levam a colaborar e a tratar os outros como iguais, reprimindo o nosso instinto primordial. E a verdade é esta, é que termos feito esse caminho, termos acreditado nestas verdades que estão longe de ser autoevidentes, é que nos trouxe a este nível de bem-estar e de prosperidade que nunca tínhamos alcançado na história da humanidade. E até de paz. E por isso eu acho que é um trabalho de cultura, é um trabalho político, é um trabalho cultural fazer isso. Porque eu não tenho dúvida do seguinte, a ciência vai nos dar as ferramentas para nós lidarmos com todos os problemas que a humanidade enfrenta. Seja os problemas da vida, seja o problema das doenças, seja o problema de mitigar as alterações climáticas ou de reduzi-las, de enfrentarmos isso, tudo isso a ciência nos vai permitir. E o capitalismo vai nos dar recursos para podermos transformar o conhecimento, vamos investir no conhecimento e transformarmos esse conhecimento em valor e o pormos em prática. Mas, de facto, nós temos que ir reprimindo sistematicamente este instinto que nós temos de fazermos a guerra, de tentarmos conquistar território aos outros, de tentarmos pôr em causa ideias tão imateriais, tão artificiais, como uma fronteira que temos que respeitar, o direito Mas pensamos que íamos resolver isso, nomeadamente na Europa. Schengen, a União Europeia... É uma construção, construção, e então com isto termino. A União Europeia é uma construção feita por traumatizados da guerra. Claro. As pessoas traumatizadas pela guerra fizeram a União Europeia para que não fosse possível haver guerra. Também ajudou que os Estados Unidos tenham dito, vocês entendam-se que nós já viemos aqui 2 vezes para acabar com a guerra, agora vocês têm que tratar de alguma coisa. Mas quem fez a União Europeia foram democratas cristãos e sociais-democratas que tinham sido presos pelos fascismos, que tinham sofrido pela guerra, que viviam em regiões de fronteira. Vocês pensem só no seguinte, o Robert Schuman, que era Ministro dos Negócios Estrangeiros francês, era nascido na Alsácia, nasceu alemão. E durante o período da sua vida, a Alsácia foi francesa e alemã e foi sempre campo de batalha. E ele mudou de nacionalidade durante a sua vida. Alcide de Gasperi, presidente da democracia cristã alemã, foi nascido na Áustria, porque o Tirol do Sul era austríaco e depois na Primeira Guerra Mundial passou a ser italiano.
foi preso pelos fascistas, como foi o Konrad Adenauer, como foi o Paul-Henri Spaak. Portanto, estes traumatizados da guerra fizeram a paz, e é porque nós nos esquecemos do que é a guerra, porque nós nos esquecemos de como a colaboração internacional nos deu em tempo recorde vacinas para a Covid, ao invés de termos passado 4 ou 5 anos e ver 50 milhões de pessoas como na gripe há um século atrás. Isto é que nós não podemos deixar esquecer e temos que reprimir, contrariar e falar sempre contra todo aquele discurso que põe em causa estas verdades que estão longe de ser autoevidentes, mas que são aquelas que nos asseguram o futuro, que é: nós somos todos irmãos, nós somos todos iguais, nós temos que colaborar, porque só assim resolvemos os grandes problemas da humanidade. Professor Sobrinho Simões, este olhar para o futuro, eu confesso-lhe que em cada guerra que passo, acho que é a última vez que vou ver aquilo, mas tenho-me enganado várias vezes. E esta guerra que estamos a travar na Europa é uma daquelas que me faz mais confusão, porque em 2014 fizemos notícias sobre uma entrada da Rússia num território da Ucrânia, a ocupação da Crimeia, a ameaça que representava a Rússia, mas a seguir fizemos um europeu de futebol na Rússia, contratos de gás para a Alemanha, que foram muito interessantes para a senhora Merkel e para o crescimento louco da Alemanha durante uma série de tempo. A própria Europa teve aqui uma tolerância e, de repente, não, afinal, temos um problema e vamos estar com unhas e dentes agarrados ali à causa ucraniana. Isto é explicável com a ciência, esta nossa mudança de comportamento? Se calhar devíamos ter trazido um psiquiatra para isto. O nosso amigo Júlio Machado Vaz, se calhar teria outra explicação. Não, mas muito melhor, sabia muito mais. É uma contradição tão evidente num pouco tempo que nos leva a olhar para o futuro e dizer: como é que nós explicamos isto? Não, mas, João, porque apesar de tudo, atenção, eu sou muito biológico e eu não acho que o homem é bom. Eu acho que o homem é muito ordinário. E, portanto, isto é o que dá cabo disto. Vou tentar uma coisa. É verdade que nós, na Europa, a Europa era bestial porque a gente explorava a África, a Ásia e a América do Sul. E nós criámos uma falsa ideia de que éramos uns gajos porreiros, éramos muito desenvolvidos, éramos muito inteligentes, éramos muito capazes porque explorávamos. E, portanto, a primeira coisa que nos está a apertar foi, de repente, a competição com outros continentes que, em condições de competição connosco, nós vemos à rasca, nós europeus. Agora, repare, eu sempre numa lógica muito biológica. É verdade, por exemplo, que nós exageramos, porque eles já disseram, a Isabel já disse uma coisa: nós somos todos iguais do ponto de vista genético, palavra de honra. Portanto, não se acreditem que há, e se tivéssemos aqui subsaarianos é a mesma coisa, e os asiáticos, pelo amor de Deus. Portanto, nós geneticamente somos todos iguais, e fomos, e o que você disse é verdade. Como é que eles na Tanzânia, os tipos sobreviveram? Porque eram espertos. Porque é verdade, comeram proteínas, vieram dos chimpanzés, porque tinham, os gorilas são muito atrasados, porque os gorilas ficaram ali nas plantas e nas árvores. Os primatas não gorilas puseram-se em pé e subiram e apanharam as frutas e apanharam as sementes e, portanto, ganharam proteína e lipídio, e os gajos ficaram espertos. E, além disso, depois deixaram de usar aqueles dentinhos para apanhar os grãos, mas nós passámos por uma fase em que comíamos grãos, que era o que nos distinguia. Nós começámos a comer grãos, porque os outros que só comiam folhas, e naquela altura, porque aquilo dependia, não se desenvolveram. E, portanto, Pedro, é verdade, isto é extraordinário como é que a gente criou ali um nicho de inteligência a partir de primatas não humanos que perceberam que, comendo proteína e comendo lipídios, e podia ser durante todo o ano. Depois descobrimos outra coisa, os tubérculos, é que foi uma descoberta do caraças, porque os gajos começaram a apanhar e apanhavam todo o ano. Os outros não tinham, eram desgraçados. E o que é que nos aconteceu na Europa? É que nós éramos muito arrogantes e começámos a ter uma característica que também o Pedro já disse, que é, nós com o desenvolvimento científico, nós não vamos morrer. Basicamente há uns malucos que acham que não vão morrer.
E nós estamos a esticar de uma maneira obscena a longevidade. Eu sou totalmente contra esta coisa, não vamos morrer, temos que morrer, é uma chatice, é muito raro, não nos vai acontecer a nós. E, portanto, é um problema, e nós estamos a esticar de tal maneira a longevidade, e estamos a dar, na Europa, estamos agora a falar na Europa, porque é que a Europa, porque é a sua pergunta, porque é que nós somos uma sociedade que tem uma demografia horrível, só temos velhos, cada vez temos menos crianças, estamos a ter uma dificuldade brutal para incorporar as migrações que são indispensáveis para nós e continuamos a acreditar que não vamos morrer e vamos aumentar. Reparem, eu também vou dar uma novidade. Na natureza, agora voltamos à natureza, na natureza não havia velhice, só havia plenitude e morte. Nós é que descobrimos a velhice. Atenção, nós descobrimos a velhice. Que é uma chatice, atenção, tem uma outra novidade. A velhice é uma chatice. Confirmo. E, portanto, nós fizemos este truque, foi um truque muito bom, que foi esticar. E tínhamos essa possibilidade enquanto explorámos. Quando passámos a ser apertados pelos outros continentes, nós passámos a ter mais dificuldade a manter esta coisa. Atenção. Reparem que nós temos consciência, por exemplo, não sei se têm consciência, nós, por exemplo, e já agora porque o cardeal, que a gente gosta muito dele, porque ele é fora de série, e ele fala de todos os irmãos, mas antes, na casa comum, há uma ideia extraordinária dos outros animais, porque é outra das coisas que nós agora, com a ciência, nós percebemos que não somos tão diferentes quanto isso dos outros, do Homo sapiens. E nós, quando percebemos que os outros animais e as plantas também são cruciais para o equilíbrio, nós percebemos uma coisa, filha da mãe, é que passamos, por exemplo, a domesticar os animais, que é das coisas mais estúpidas que há. Não me refiro ao cão, que era preciso, o cavalo também foi preciso, mas depois os outros, os animais que são animais de estimação, nós passamos a ter velhice. Não sei se têm consciência, não havia velhice. Um gato ou um cão selvagem não morria, percebem? Não tinha, e agora estão velhos, cheios de artrose, caríssimos. Percebem? É horrível. Os coelhos, outra novidade, em Espanha eles adoram os coelhos e coelhas. Não sei se têm consciência que uma coelha e um coelho vive 3 anos e meio. E agora... em Espanha passou a ser uma mascote muito boa terem coelhos, porque são muito limpos, porque eles não fazem porcaria, são melhores que os gatos. Sabem uma coisa engraçada? Nós, a partir dos 7 anos, portanto, agora, os coelhos e as coelhas em Espanha já vão até 12, 14 anos, mas morriam aos 3 anos e meio. Sabem, têm consciência que as coelhas têm muitos coelhinhos, porque têm 2 vezes por mês. Têm consciência que a partir dos 6, 7 anos elas passaram a ter todos tumores uterinos? Claro. As coelhas passaram a ter tumores uterinos, porque nós esticamos o tempo e as pessoas que deviam morrer aos 3 anos e meio, nós estamos a esticar esta porcaria e esta porcaria dá para torto e têm tumores uterinos. O que é que se passa para nós, e ele sabe muito mais do que eu, e portanto agora até gostava de ouvir. Por que raio é que nós na Europa continuamos a ser apesar de tudo, tão fragmentários? Porque nós em Portugal, nós somos do mais minifúndio que há. Eu não conheço tão minifundiário como a Portuga. Portuga é um... A Europa também é. E eu não sei, você pode dizer isto é verdade. Eu li no Expresso ou no Público, os dois que eu leio. Uma coisa que eu achei extraordinária, estes sistemas de telecomunicação na China e nos Estados Unidos, já não sei se um é em 3 e outro em 4 ou 4 em 3, mas há 3 ou 4 grandes sistemas. Na Europa há 34, diferentes. E, portanto, nós temos na Europa, por causa dos nacionalismos e por causa de todas no fundo, os hábitos que nós ganhamos, porque explorávamos os outros, nós somos da pioria. E, portanto, de repente, e é verdade, você já falou nisso, a relação com a Alemanha tinha uma coisa muito boa e, de repente, os aspectos energéticos e alimentares estão a dar chatices muito grandes, mas isso você sabe isso muito mais do que eu. Cardeal, uma outra guerra que nos preocupa é aquela que está a acontecer no Médio Oriente.
E mais do que a guerra, é a forma como nós olhamos para ela e a tolerância com que, muitas vezes, vamos deixando que as coisas aconteçam. É também um sinal destes tempos. Depende de quem é o forte que está na guerra ou quem é o fraco que está na guerra, a nossa tolerância, a nossa forma de olhar para aquilo que pode ser o massacre de um povo, por exemplo. Infelizmente parece-me que sim. E agora só acrescentar aqui à viagem do Pedro e à ciência do sobrinho Simões, eu colocava-lhe ali uma centelha de divino. Uma centelha de divino que faz a diferença. Mas dizer o seguinte, que eu estive na Ucrânia em julho de 23. Antes da Jornada Mundial da Juventude. Estive na Ucrânia e estive em Jerusalém. Até para dizer a esses jovens da solidariedade para com eles, por eles não poderem participar na Jornada Mundial da Juventude. E na Ucrânia tive uma sensação estranhíssima, que era um país em guerra que vive uma normalidade anormal. E as pessoas diziam, aliás, o arcebispo em Lviv, e dizia, então como é que estão as coisas? Está tudo bem, ontem caiu aqui o míssil ao lado aqui da casa, morreram 2 pessoas, mas já estamos habituados. Muito bem. Depois chamaram-me a atenção, eu tive a sorte ou o azar de chegar lá no dia de um funeral de um soldado. E aí as coisas já piam fino. E disseram-me assim, o senhor cardeal, nas viagens que fizer, tente passar ou ver os cemitérios. Porque onde tiver uma bandeira da Ucrânia, há um soldado recentemente sepultado. E aí a coisa muda de figura. Não é? Porque os números mediáticos não são propriamente, ou não são ao mesmo tempo, dos números reais, daquilo que é a vivência das pessoas. E depois mudei de cidade, fui à famosa Bucha e também vi uma cidade quase normal. Tirando algum edifício destruído em recuperação, até visitei uma escola, que penso que era a Câmara de Cascais, que estava a cofinanciar a recuperação, e depois histórias de malvadez impressionante. Nessa escola, nas subcabes, martirizaram as pessoas e com o sangue das próprias pessoas mortas, escreveram os nomes delas nas paredes. E as primeiras chegadas de mercenários russos, os primeiros que chegaram, traziam uma lista de nomes de pessoas a abater. Portanto, acertos de contas, que é o problema quando entramos na fase dos acertos de contas, com a história, com as guerras e com os incidentes. E eu cheguei ao fim, depois fui a Kiev e depois foi tudo precipitado, não tive direito à fotografia Vladimir Zelensky, porque foi quando na Rússia dinamitaram uma ponte. Uma ponte que foi dinamitada Sim, a ponte de Kerch, na Crimeia. Lá se foi a fotografia da carreira, não é? Mas em Kiev também um ambiente normalíssimo, tirando os tanques russos que estão na praça principal em exposição, um ambiente normalíssimo, tirando depois as sirenes que de vez em quando tocam ou não tocam e que nos recomendam a respeitar sempre os sinais, porque quando não se respeita pode ser aquele dia em que devíamos ter respeitado. E portanto esta normalidade ou normalidade anormal é uma provocação a nós mesmos, que leva ao que tu disseste. E depois outra, e na Terra Santa, idem aspas. Aliás, há um enigma, que se calhar vamos descobrir a verdade daqui a 50 anos, quem é que sabia o quê no 7 de outubro? Essa é a chave desta guerra. Quem é que sabia o quê no 7 de outubro? Porque a partir daí, enfim, cada um mediante aquilo que seja a verdade, os caminhos que a história tece. Agora, nós vamos habituando, até nesta sociedade que a professora disse, somos privilegiados, que vivemos neste pedacinho, enfim, eu dizia abençoado, à beira-mar plantado, nós vamos habituando a ver as desgraças alheias na televisão e a mudar de canal. Até podemos estar a jantar ou a almoçar e a ver a guerra em direto. E depois o jornalista diz, cuidado que as imagens podem ser suscetíveis não sei de quê. E a malta bebe e come, não sei o quê. Mas entramos nessa normalidade que viu em Kiev. Exatamente. Nós em casa também entramos nisso, não é? E mudámos de canal e vemos a bola, e não se esqueçam que logo há bola, por falar nisso, e temos que nos pirar, não é? E portanto, a normalidade no meio da desgraça alheia. Porque, como diz o povo, com a desgraça alheia vem nós corremos. Ora, isto é grave, isto é muito grave. Eu há dias, quer dizer, aqui há uns meses atrás, fiquei perplexo com 2 notícias. Uma, um Conselho Europeu, lá como é que se chama a entidade, que chegou ao fim, depois de Covid e de confinamento e disso tudo, e concluiu que esta Europa privilegiada andou a assobiar para o ar e agora não é autónoma em produzir quase nada. Descobriu que dependia de todos os vizinhos para quase tudo.
E que era necessário, então, uma reindustrialização, e era preciso isto, era preciso aquilo, e, portanto, acordámos e descobrimos que esta vida boa de papo para o ar, afinal, agora tem consequências, enfim, fazemos pela vida. E a outra, que eu espero que o Sr. Putin não assista às notícias da Europa, é que houve uma reunião qualquer da defesa que concluíram que a Europa, para se armar minimamente, para se dar ao respeito, precisava de 10 anos e precisava de comprar ao inimigo. Viva o rolo soldado, não é? Viva o rolo soldado com a história da guerra. Ou seja, nós estamos aqui num pedacinho, em que os irmãos e a fraternidade, e somos uma malta porreira, o povo é sereno, dizer o outro, não é? Que às vezes deixamos de dar atenção e, como comunidade, deixamos de dar importância ao que é verdadeiramente importante. E eu pergunto-me, há dias eu estava numa discussão com amigos, assim, quer dizer, olá, quem é que, eu arrisquei que 90 e tal % dos portugueses nunca leram um programa de um partido político em eleições. 90 e tal % dos portugueses. E alguém acrescentou, e dos militantes também os podes lá pôr. Ou seja, nós somos ciclicamente chamados a tomar decisões, mas acho que não levamos muito a sério. Por simpatia, por pertença, por isto e por aquilo, mas quanto àquilo que são os problemas graves do país, da Europa e do mundo, eu não sei se nos sentimos verdadeiramente corresponsáveis pela parte que nos cabe. E quando entramos em cenário de guerra, levamos na desportiva, a não ser quando vamos comprar não sei o quê, e o senhor da loja diz assim, olha, já não é 5, é 10, que há guerra não sei onde, é mais caro. Não é? Ou a gasolina, ou isto e aquilo, ou não temos carros para entregar porque falta um chip, não é? Que é feito não sei onde e não chega cá. Ora, esta inconsciência desta aldeia global que nós somos, não é? Leva às vezes a desvalorizar o sofrimento alheio. E termino com uma coisa que o Papa Francisco diz da melhor maneira. Não sei se se lembram, quando ele foi eleito, a primeira saída que teve foi a Lampedusa. E ele disse, eu venho chorar aqueles que ninguém chora. Né? Que é a globalização da indiferença. Nós entramos facilmente numa globalização da indiferença por aqueles que sofrem. De vez em quando temos assim umas facadas, quando lembram-se do miúdo que deu na costa espanhola, umas crianças, quando o outro isto, quando o outro aquilo, e sentimos, venha qualquer coisa, venha ao de cima qualquer coisa que diz bem de nós, desta humanidade que somos, mas mudamos de canal e a coisa passa. Ora, os conflitos de guerra que hoje assistimos, esta terceira guerra mundial aos bocadinhos, também é minha culpa. Também é minha culpa. E principalmente para esta indiferença com que qualquer um de nós, infelizmente, vai assistindo de camarote, com todo o conforto e com toda a comunidade, àquilo que são os problemas graves de tantos e tantas neste mundo e neste país. Eu termino, quando os padres dizem eu termino, nunca acreditem. Tem a ver com uma coisa que eu já visitei quase todas as empresas de Setúbal, da Península de Setúbal, e fiz sempre a pergunta dos migrantes. Ninguém me colocou problemas. Nenhuma empresa me colocou problemas quanto aos trabalhadores migrantes, nenhuma. Pelo contrário. E havia uma, que não digo o nome, que tem 1098 trabalhadores, 43% migrantes, de 23 países. E eu perguntei, mas tem conflitos, tem problemas? Tenho, com os portugueses. Né? Não cumprem os horários, querem ganhar mais, trazem a lista das exigências, fazem isto, fazem aquilo, mas não sei o que mais. Isto é uma caricatura, como é óbvio, não é? Mas naquela península, que eu não sei se já são mais de 200, a península tem quase 900 mil habitantes já. Eu não sei se 200 mil ou mais de 200 mil já serão, até principalmente dos tais, eu aprendi uma coisa nova, indostânicos, não é? De Nepal, Bangladesh, Paquistão, Índia, e são, lá está, há o interesse e a mais-valia e a riqueza de os conhecer, de os descobrir, de os cuidar, de os respeitar e de construirmos juntos o futuro de Portugal e dos portugueses. Não é? O que é ser português? Eu lembro o seu professor Severino Simões, num dia de Portugal, no Porto, em que foi o, não sei como é que se chama aquilo, foi o... Não, mas a figura. Comissário. Pronto, comissário. E o discurso foi exatamente à volta disso, né? À volta disso até do ADN e dos genes e não sei o que mais. E eu vou-me convencendo que nós, quando temos um objetivo comum que todos agarramos, quando nos convencem de um objetivo comum, nós somos capazes do melhor. E Portugal, na história nestes 50 anos, fez coisas extraordinárias. Nós somos capazes de fazer o melhor.
quando nos convencem da bondade do projeto e quando todos sentimos o projeto como comum. E por isso, estas saudades do futuro, como começávamos, eu estou convencido que nós temos muitíssimo para fazer e juntos podemos fazer muitíssimo, mas entendermos os juntos como esta diversidade enorme de irmãos e irmãs que nos homenageiam como país e como povo, querendo vir para cá sonhar o futuro deles connosco. Acho que não há homenagem melhor a Portugal. Claro. Isabel, olhamos para esta nova geração. Deixe-me só dizer uma coisa. As saudades do futuro são do nosso poeta nortenho Teixeira de Pascoais. A expressão, pronto, agora já tenho às vezes saudades do futuro. Posso começar a dizer isso? À vontade. Eu costumo dizer, não sei quem é que disse, não sei quem é que disse. Teixeira de Pascoais. Isabel, temos uma geração muito diferente da nossa. Já nasceu com a possibilidade de olhar para uma sociedade global. Eu comecei a trabalhar quando acontecia qualquer coisa no Quirguistão, tinha que ir à enciclopédia ver onde é que aquilo era, e no mapa, e não sei o que mais. Eles agora fazem isso em 15 segundos. Têm o dedo já ligado ao tablet, falam uma data de línguas, comunicam-se com outros iguais a eles, vão trabalhar para o estrangeiro com a mesma facilidade que trabalham aqui. Será esse destes miúdos todos que nós não estamos a ver bem, mas que já falam uns com os outros, pode mudar isto e que pode tornar um formato de futuro que nem sequer estamos como eles costumam dizer, nem estás a ver. Claro, não estamos mesmo a ver. Os velhos nunca veem o que vem aí. E acham sempre que o mundo está para acabar porque eles estão para acabar. É uma chatice, Isso é uma verdade indiscutível, não é? Quer dizer, o meu mundo está para acabar, portanto, naturalmente, eu não vejo bem o que é que vai vir aí. Agora, evidentemente que eu sou muito descrente e crente na humanidade. Acho que e acredito no progresso, ainda sou lá está, sou da geração que ainda acredita no progresso, não é? Acredito no progresso e acredito na ciência, ao contrário de alguns jovens que hoje ouvimos falar em descrença na ciência, a terra é plana, não é redonda, como aliás está a ver, o mar é tão planinho, não é? Está tão planinho ali. Bom, mas então, sem brincar, na verdade, eu acho que a ciência e com certeza os jovens que a vão produzir e que a vão pôr no terreno vão construir um mundo com certeza muito mais interessante que este em que nós estamos e vão conquistar certa... Acho que, por exemplo, quer dizer, não tenho a mais pequena dúvida que a inteligência artificial vai mudar a nossa vida e provavelmente e certamente vai mudar para muito melhor. É uma questão de nós sabermos gerir, estabelecer limites éticos, etc, etc, etc. Não tenho nenhuma desconfiança em relação à ciência. Tenho desconfiança em relação a uma coisa, é que muita ciência, sem pensamento crítico, sem, vamos chamar a brasa à minha sardinha, sem humanidades, sem estudo no campo das humanidades, que é aquilo que estamos a assistir generalizado. Até neste momento até não temos, eu rio-me tanto para dentro, até temos falta de professores de português. Eu fico feliz. Fico tão feliz, porque às vezes fico feliz por quando uma pessoa tem razão antes do tempo. Não é? Estava-se mesmo a ver que ia acontecer. Bom, portanto, na verdade, nós temos pouco pensamento humanista, nós trabalhamos pouco as humanidades na universidade, e não é apenas na universidade, mas muito particularmente na universidade, e deixamos de atentar à questão do incentivo ao pensamento. De maneira que hoje acontece uma coisa que a mim me preocupa muito, me preocupa mesmo muito, isso sim me preocupa muito, é alguma falta de curiosidade intelectual por parte dos nossos jovens. Talvez isso decorra de terem muita informação dada, não é? Quer dizer, pegam em três teclas e têm informação. E não precisam sequer de digerir, não é? Tem um acesso simples. Mas a seguir à informação há que fazer uma coisa, é seleção. E para fazer seleção é preciso ter treino de pensamento. É preciso pensar, treinar o pensamento. E acho que isso é alguma coisa que nós temos... Eu há bocadinho estava a conversar aqui à hora do almoço e disse, eu estou a ficar muito anarquista.
em matéria em várias matérias, mas em matéria de ensino completamente. Eu punha uma bomba, uma bomba no tipo de ensino que nós temos. Porque aquilo que nós precisamos é de construir, de facto, de preparar jovens capazes de estabelecer relações interculturais entre vários setores do saber, vários setores do conhecimento, estabelecerem relações, e é isso, e entramos, fruto de há várias motivações, entramos num ensino cada vez mais especializado, e todos os professores, a sua disciplina é mais importante de todas e não pode perder uma aula daquela disciplina para ouvir um gênio falar aqui ao lado, mas é que aquela disciplina no programa de não sei o quê. Bom, o que é que eu quero dizer com isto? Acho que nós temos que realmente criar um ensino que nos capacite e educar os jovens com capacidade para selecionarem, escolherem. Os pais hoje não deixam os filhos escolher, andam atrás deles. Outro dia li um artigo que era os chamados pais helicópteros, que não apenas vão às universidades ajudar os meninos a escolherem as cadeiras opcionais, mas agora vão à primeira entrevista de emprego, quando lhes deixam, claro. Quer dizer, é uma coisa inaudita isto, não é? Mas esperemos que os filhos agarrem as asas e possam voar. Não, mas o que eu acho, o que me parece gravíssimo nisto, é o que isto revela realmente de coerção do pensamento. Quer dizer, no fundo, é criarmos jovens que não conseguem exercer o pensamento crítico. A primeira coisa que fazem quando têm um problema na rua de caráter prático é pegar no telemóvel e perguntar à mãe ou ao pai como é que vão fazer não sei o quê. Portanto, em síntese, eu acho que o futuro, eu tenho a maior das expectativas em relação ao futuro. Acho que a inteligência artificial vai mudar completamente a nossa vida dentro dos próximos, nem serão 50 anos, 20 anos. Acho que vamos conseguir... 5, olha, estão aqui a dizer os cientistas, estão-me a dizer 5. Agora, temos que sermos capazes de criar formas de preparação para esse mundo em que haja dinâmicas interdisciplinares, dinâmicas interculturais, dinâmicas que nos permitam lidar com a diferença, porque vamos ter mesmo que lidar com a diferença. Isso é uma coisa indiscutível. E, na verdade, a interculturalidade, o usufruto cultural, o usufruto cultural de qualquer tipo, o usufruto cultural ajuda a criar pensamento crítico, ajuda a criar capacidade para lidar com a diferença. Isso não tenho dúvida nenhuma. Esta parte, Doutor César Vieira, eu estive numa sala da Google, por acaso não sei se acompanhou essa visita, num 10 de junho, nos Estados Unidos, e fiquei fascinado com a diversidade que ali estava de pensamento e a forma como eles trabalhavam e se completavam, mesmo que não falassem todos a mesma língua. Teoricamente todos deveriam falar inglês, mas depois explicaram que não era obrigatório falar inglês para estar naquela sala de pensamento, o que já é notável. Claro. Isto se calhar é um bocado do futuro que já está a acontecer no presente, e pegando aqui outra vez numa frase do meu filho mais novo, tu não estás a ver, pai. É isso mesmo. Não, coisas que nós estamos a ver. Sim, eu acho que nos falta imaginação para percebermos o que é que vai ser o futuro, não é? Porque a verdade é que as possibilidades que a ciência e a tecnologia nos estão a trazer aceleram de forma tão brusca, tão exponencial as possibilidades, que nós já nem nos damos conta que já não funcionamos da mesma maneira que funcionávamos há 5 anos atrás. Quer dizer, hoje em dia, nós com estas maquinetas que temos no bolso e que há 15 anos ainda não existiam como são hoje, nós fazemos tudo. Nós fazemos literalmente tudo. Nós compramos coisas, nós pagamos, nós programamos as nossas viagens, nós falamos com as coisas, nós acedemos a toda a espécie de conhecimento e já nem nos damos conta. E programam-nos também. Não sei se nos programam. O que acontece é que, de facto, nós mudamos como indivíduos e como sociedade, e no limite como espécie, em função também do ambiente e dos estímulos a que somos expostos. No fundo, conseguimos, com a nossa inteligência, a tecnologia, e a tecnologia depois acaba por moldar também a nossa inteligência. Nós não sentimos que somos pessoas significativamente diversas, ou que como sociedade somos muito distintos daqueles que éramos há 20 anos, e no entanto somos.
a maneira como nós passamos, se nós pensarmos como é que nós passávamos o nosso tempo, como é que nós organizávamos a nossa vida, como é que nós tratávamos de tudo há 20 anos atrás e como fazemos agora, damos-nos conta da rapidez da transformação e de como, apesar de tudo, nos continuamos a pensar como sendo nós próprios e não tendo mudado muito. E eu acho que, portanto, as coisas vão mudar muito rapidamente e todas se vão estimular umas às outras. Quer dizer, a ciência vai evoluir na área das ciências da vida, na área da energia, na área dos materiais, etc., etc., mas também está a mudar de forma ainda mais acelerada em função das tecnologias digitais. À medida que nós também vamos sendo capazes e investindo no aumento da capacidade de processamento, transmissão, armazenamento de dados, muitas das coisas que os cientistas pensavam que se calhar um dia seria possível, de repente é possível e muito depressa. Eu imagino que no Ipatimuta as coisas que agora fazem não se comparam no tempo, na capacidade de análise de dados, de retirar informações. Isso passa-se tudo, desde a astronomia até à biologia, até à energia, de uma forma que é muito acelerada. Obviamente, as crianças hoje não aprendem como nós aprendíamos. Claro que não. Eles não pensam como nós pensávamos. Mas isso não é necessariamente mau. Não é necessariamente, mas isso sempre aconteceu. Nem temos que olhar para isso como sempre uma limitação. Aconteceu. As pessoas não pensavam da mesma maneira antes de haver imprensa escrita divulgada, antes de toda a gente saber ler e escrever, antes de haver... Quando apareceu a televisão, as pessoas achavam que o mundo ia acabar. E, no entanto, tudo se foi adaptando. E, portanto, eu acho que nos falta imaginação para perceber para onde é que as coisas vão evoluir. Agora, tenho a convicção de que algumas coisas são verdade. Primeiro, o instinto da humanidade para a maldade está cá e nós temos que o ir sempre domesticando. Nós temos que ir acreditando, seja porque há uma centelha divina que nos faz iguais a todos, seja porque, na verdade, partilhamos a mesma genética, seja pura e simplesmente por puro interesse económico. Nós temos que ser capazes de vencer os piores demónios que estão sempre à espera de serem libertados na história da humanidade. E depois temos que encarar as coisas com confiança, porque o pior que pode acontecer em épocas de mudança é mesmo não só o medo que é natural, mas aqueles que exploram o medo e a insegurança para terem vantagens imediatas, para conquistarem poder, influência sobre os outros, etc. Eu não tenho dúvida que muitos dos medos, muitas das divisões, muitos dos problemas que não estavam verbalizados ou nem sequer existiam na consciência coletiva, existem neste momento porque há quem tenha interesse em que eles sejam explorados, alimentados, sistematicamente excitados e espicaçados, porque isso também faz outro tipo de transformações que aproveitam alguns. Portanto, se nós formos capazes de domesticar esses demónios e se formos capazes, de, como a Isabel dizia, não perdermos de vista a coisa mais importante, que é o pensamento crítico, é porque as máquinas fazem muitas coisas, mas as máquinas vão se confrontar com os mesmos problemas que nós, como seres humanos, nos confrontamos. O problema não é nós termos mais do que... Não é nós termos um problema para o qual precisamos de encontrar uma solução. É que muitas vezes os problemas têm várias soluções. E escolher a solução que melhor concilia interesses que são necessariamente conflituantes na sociedade, porque o meu interesse não é o mesmo que o teu. O nosso interesse não é o mesmo do desgraçado que vive no Sahel e que não tem que comer e que precisa de ir para um sítio onde possa ganhar a vida. Os nossos interesses são todos conflituantes. E, portanto, as questões críticas do futuro vão ser precisamente conseguir ir estabelecendo escolhas e fazendo com que essas escolhas sejam mesmo escolhas que sejam societalmente úteis. E por isso, de facto, eu acho que uma das profissões que vai ser mais apetecida no futuro, mais importante, vai ser mesmo ser filósofo. Os problemas éticos... E professor. Professores, com certeza. Os professores também vão ter que falar... Os professores também vão ter que trabalhar de outra maneira.
Quer dizer, eu sou professor e não trabalho nas pessoas que estão a aprender a vida. Trabalho com pessoas que já estão em ensino pós-graduado e que estão com um computador aberto à frente enquanto eu estou a falar. Portanto, a maneira de trabalhar com crianças que pegam num ecrã a partir dos 6 meses e que começam imediatamente a manipular as coisas, não pode ser a mesma que era usada no nosso tempo. Mas vai ser importante ser professor e vai ser importante perceber quais são os problemas, distinguir dentre os vários problemas as várias soluções possíveis e combater esta ideia de que as máquinas têm sempre a solução melhor, porque não há solução melhor a não ser em função de sistemas de valores que nós fomos cultivando ao longo do tempo. Eu prezo muito, e com isto concluo, as mudanças que estão em curso neste momento no mundo inteiro são mudanças provavelmente inevitáveis, porque os sistemas de poder, os sistemas económicos, etc., são estruturalmente instáveis e, portanto, já foi muito bom termos aguentado esta paz, esta restrição, esta eliminação das barreiras ao comércio, ao investimento, durante tantas décadas, sem ter havido guerras muito violentas. Na Europa. Na Europa e no resto do mundo. Na verdade, muito menos gente morre de guerras agora do que no início do século XX. Quer dizer, apesar de tudo, nós vivemos num mundo que é mais pacífico e que tem mais capacidade de resolver os problemas da humanidade do que era há 100 anos atrás. Isso depende, e eu acho que uma das coisas que nos trouxe aqui foi mesmo esta ideia que tem há poucos séculos de que os homens são estruturalmente iguais, que têm direitos, têm que ser respeitados, que as nações se podem organizar, que as pessoas podem escolher. Reparem só uma coisa, a instabilidade que nós temos agora, com a China a querer pôr em causa a ordem económica global, a Rússia a afirmar outra vez as suas pretensões de controle da sua esfera de influência, dos países do Sul a quererem ter uma voz e a enjeitarem, digamos assim, a tutela ocidental que vigorou nos últimos séculos. Tudo isso também só acontece porque o mundo ocidental decidiu abrir-se. Foi porque há 30 anos atrás os Estados Unidos e a União Europeia disseram: sim senhor, a China pode exportar os bens que produza para a Europa e para os Estados Unidos sem pagar direitos aduaneiros. Foi isso que permitiu à China crescer. Foi o facto dos alemães terem dito: nós vamos comprar-vos gás e petróleo aos russos, que eram os antigos inimigos, que permitiu que eles fossem desenvolvendo as capacidades económicas que depois reinvestiram em armamento e capacidade destrutiva. Portanto, em última análise, foi mesmo esta ideia de que todos os homens são iguais e são dotados de certos direitos inalienáveis, independentemente das circunstâncias do seu nascimento, do seu sexo, do seu género, da sua religião, etc., que, apesar de tudo, acompanhou este percurso mais recente da história da humanidade, que nos trouxe a este momento que nós temos sempre que recordar que é o melhor momento da história da humanidade. Nós somos 8 mil milhões de pessoas no mundo e conseguimos alimentá-las, conseguimos, apesar de tudo, dar-lhes melhor bem-estar do que alguma vez na nossa história. Não vamos deitar fora, com a água do banho, que são todos os problemas lógicos, de segurança, etc., aquilo que foi o menino que, apesar de tudo, devíamos acarinhar, que é esta ideia da democracia, esta ideia dos direitos humanos, esta ideia de que somos todos irmãos. Muito bem, muito obrigado a todos. Dizem-nos que terminou. Já estamos a viver com déficit. Estamos a viver com déficit. Obrigado também a vocês todos pela paciência de nos aturar.